Então, vamos estudar aqui a distância entre duas retas paralelas aqui no GeoGebra. Pensando aqui na reta R e a reta S, a distância entre essas duas retas, que é denotado por DRS, vai ser igual a eu calcular a menor distância entre dois pontos de R e S, onde R vai pertencer a e B vai pertencer a S, ok? Então, essa distância entre essas duas retas é igual à menor distância de A até B, onde o A vai pertencer à reta R e o B vai pertencer à reta S. Ok? Tendo isso em mente, vamos manipular aqui esses pontos para encontrarmos a menor distância possível entre esses dois pontos. Verifique que a menor distância é esse 2,6, porque depois ele vai aumentar novamente quando eu subo. Então, a menor distância é 2,6. Se eu colocar aqui para o software visualizar e averiguar a posição, dá certinho, ó, e ainda forma um ângulo de 90 graus aqui. Esse segmento de reta, que é a distância, forma um ângulo de 90 graus, tanto com a reta R quanto com a reta S. E isso aqui nós podemos generalizar, ok? Todo segmento de reta, distância entre duas retas paralelas, será ortogonal tanto à reta R quanto à reta S, ok? Outra coisa muito importante a se observar é que quando nós formos resolver os exercícios, usando esse método aqui, nós precisaríamos usar dois pontos conhecidos, um ponto de R e um ponto de S. Isso não se torna prático, ok? Então, é mais prático nós pegarmos um ponto arbitrário em uma reta e calcularmos a distância desse ponto até a reta, ok? E nós já sabemos calcular a distância entre ponto e reta. Se você ainda não viu esse assunto, revisita as aulas anteriores, ok? Então, resumindo, a distância entre R e S, entre essas duas retas, vai ser igual à distância entre um ponto P pertencente a R até a reta S, ok? Agora vamos resolver essa questãozinha aqui que está no livro de vocês. Calcular a distância entre a reta R e a reta S, e elas estão na forma paramétrica, tá? Bem fácil de visualizar aqui as suas construções. Primeiro, a gente tem que verificar se R é paralelo a S. Porque se R for coincidente a S ou se R for concorrente a S, não precisamos calcular a distância vai ser zero. Então, vamos descartar essa possibilidade. Lembrando aqui das primeiras aulas de reta, né, como verificamos que duas retas são paralelas. Se os vetores diretores, o vetor diretor U, que pertence à reta R, e o vetor diretor V, que pertence à reta S, se esses dois vetores forem múltiplos entre si, então isso significa que essas duas retas são paralelas. E então eu preciso verificar se esses vetores são múltiplos. Primeiro, quem são os vetores? São as coordenadas que acompanham o parâmetro t, ok? Isso aqui nós podemos ver na equação da reta paramétrica das aulas anteriores. Em x vai ser o 2, em y vai ser o 3, em z vai ser o menos 1. Aqui o v, em x vai ser 4, em y vai ser 6, em z vai ser menos 2. Ok? Então, para verificar se são múltiplos entre si, eu posso dividir coordenada a coordenada e verificar se há uma constante em proporcionalidade. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Menos 2 dividido por menos 1 dá 2. Ou seja, se eu multiplicar duas vezes o vetor U, eu obtenho o vetor V. Ou seja, V é igual a 2 vezes U. Então, eles são paralelos porque são múltiplos entre si, tá?
Tendo feito essa consideração já, para nós calcularmos a distância entre R e S, lembrando, basta calcular a distância entre P e S, onde P pertence a R, ok? Ou para facilitar a notação, por causa da fórmula, eu posso colocar a distância entre P e R, onde P pertence à reta S, ok? A distância de qualquer ponto até uma reta é denominado por o módulo do produto vetorial de RP. Nós vamos ver já quem é esse vetor RP, né? Produto vetorial entre RP com o vetor da direção de S, que é o V. O vetor diretor S. De S. Dividido pelo módulo deste mesmo vetor. Ok? Então, essa aqui é a fórmula de calcular. Vamos verificar quem é esse vetor RP. Esse vetor RP, ele é formado pelos pontos P e R. Esse ponto P, ele pertence à reta S, e esse ponto R, ele pertence à reta R. Então, vamos calcular esse vetor RP, calculando essa subtração desses dois pontos. Para eu usar esses dois pontos, que podem ser quaisquer dois pontos, se eu usar o parâmetro t aqui igual a zero, então isso vai ser zero, isso vai ser zero, isso vai ser zero. E o ponto R vai terminar sendo 3, 1 e 4. Então, o ponto R, 3, 1 e 4, porque eu zerei o parâmetro aqui. Se eu fizer a mesma coisa desse lado, isso 0, isso 0 e isso 0, vai restar o vetor 1, 2, menos 1. Então, 1, 2, menos 1. Então, finalmente, esse vetor RP vai ser 1 menos 3, que dá menos 2, 2 menos 1, que dá 1, menos 1 menos 4, que dá menos 5. Ok? Então, nós conhecemos o vetor RP. Agora, vamos aplicar dentro da fórmula a distância entre esse ponto P, que pertence à reta R, que pertence à reta S, até a reta R. É igual ao produto vetorial de RP, que é menos 2, 1 e menos 5, pelo vetor V, né, que é o vetor que define a direção da reta S. 4, 6 e menos 2. Dividido pelo módulo de V. 4, 6, menos 2. Então, relembrando, como é que se calcula aqui esse produto vetorial? O produto vetorial ele é calculado usando aqui o determinante, né? Onde nós temos a coordenada I, J, K e os vetores. Menos 2, 1, menos 5, 4, 6, menos 2. Aqui eu posso usar a regra de Sarri, que é regra de Sarri, que é repetir as duas primeiras colunas, né? I, J, menos 2, menos 1, menos 2, 1, 4, 6. E agora eu multiplico as diagonais principais e subtraio pela multiplicação das diagonais secundárias. Para reduzir aqui o tempo, eu já obtive aqui a resposta desse produto vetorial, que é menos 28, 16 e 16. Dividido pelo módulo desse vetor, que é 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado,
mais menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser raiz de menos 28 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Vou colocar a raiz aqui para dentro, o número para dentro da raiz. Continuando, isso aqui vai ser raiz de 16 mais 36 mais 4. Isso aqui vai ser igual a raiz de 1.296 sobre a raiz de 36 mais 4, 40, 56. Raiz de 56. Isso é igual a 36 dividido por raiz de 56. Podemos racionalizar ou deixar dessa maneira, tanto faz. Então, essa aqui é a distância entre as duas retas, que é igual à distância entre um ponto de uma reta até a outra reta, ok?